vai ler um texto, corresponde ao primeiro milagre de Jesus, ao início do ministério de Jesus. Estava refletindo e pensando nesse texto hoje, e ele é incrível, né? Tudo que acontece ali, toda a vivência de Jesus ali em Canaã da Galileia. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Aleluia, te adoramos. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi o quê? Diga comigo, Jesus foi convidado. Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: que é isso, varão? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Jesus, nós pedimos a sua orientação nessa noite acerca daquilo que o Senhor nos trouxe, daquilo que o Senhor fez. Espírito Santo, o Espírito da palavra, o Espírito do verbo, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que não haja nenhuma distração, que nos roube a atenção da tua palavra, que o Senhor possa nos instruir, nos nortear, nos educar nessa noite a partir dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, aquele lugar ali era um lugar bem comum para Jesus. Ficava a 8 quilômetros de Nazaré, onde Jesus foi criado. Então certamente Jesus andava, muito por ali. Canaã da Galileia fica 37 quilômetros de Cafarnaum, onde ele foi morar quando passou a exercer seu ministério. Cidade de Natanael. Canaã era uma comunidade puramente judaica, e então Jesus certamente tinha muito apreço por aquelas pessoas que moravam ali. Jesus era alguém extremamente comum, inserido num contexto cultural e social. Jesus era uma pessoa que precisou de ajuda também para iniciar. A história de Jesus, ela é tão maravilhosa, tão incrível, que a gente percebe, a humanidade de Jesus quando a sua própria mãe o auxilia. Diz: olha, está na sua hora. Você acha que não está, mas você está pronto. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, verso 8, que ele, sendo filho, aprendeu. Ou seja, Jesus viveu a vida aprendendo, e a dinâmica da aprendizagem era o sofrimento. O texto vai dizer que ele, sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ou seja, Jesus, ao esvaziar-se de si, como diz Filipenses capítulo 2, o processo da quenose, ele se dispôs a viver uma vida humana zerada e a enfrentar todos os processos da dinâmica da vida. Ele mamou, ele aprendeu a falar, ele engatinhou como toda criança, depois andou e por aí vai. Todos os processos orgânicos que regem a vida,
Jesus se submeteu, se sujeitou a todos esses processos. Por isso, Jesus certamente tinha muitos amigos nesse lugar. Jesus conhecia muito aquele pessoal, certamente amigo do noivo, amigo da noiva, amigo das pessoas que ali estavam. Eu acho que essa é a parte mais impressionante na série The Chosen, né? A transformação da água em vinho. Não sei quem já assistiu aí esse episódio específico, vai saber o que eu estou falando. A maneira natural como Jesus encara uma festa, a maneira natural como ele estava inserido socialmente em todo aquele contexto da cidade de Canaã da Galileia. Mas, embora houvesse esse convite, e Jesus era até então alguém carregado de uma sabedoria, as pessoas não faziam ideia do que seria a totalidade do ministério de Jesus. As pessoas não faziam ideia de quem elas estavam, de certa forma, convidando. Jesus era alguém com palavras muito interessantes, mas até então, Jesus não havia manifestado nenhum tipo de glória e poder. Ele era só um ser humano legal, dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo no elevador do prédio. Jesus era um ser humano interessante que atraía atenção pelo carisma, pelo jeito legal de ser. Mas ali o ministério de Jesus começa. E eu sempre me perguntei por quê. Parece que as respostas meia prontas, elas estão mais ou menos óbvias assim. Ele ama a família, o casamento é um ambiente para Deus estar. Enfim, é claro que essas respostas elas se sustentam a partir da narrativa bíblica. Mas eu sempre fiquei me perguntando, eu disse, por que vinho? Por que água em vinho? E a gente vai perceber algumas coisas nesse texto que a gente leu, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que você dissesse comigo, ponto 1, lugar, problema e solução. Diga lugar, problema e solução. No 2, você vai dizer processo e milagre. No 3, você vai dizer resultado do milagre. Então são 3 coisas que eu observo nesse texto, nessa passagem, naquilo que a Bíblia nos oferece. Então, o lugar, o problema e a solução, o processo do milagre, ou seja, o milagre ele não acontece sem que houvesse um processo. A gente percebe que há uma ordem direta de Jesus e essa ordem é obedecida, ou seja, há todo um processo por onde esse milagre passa. E a gente tem então o resultado desse milagre, e a gente vai conversar sobre isso agora. O mais interessante é que antes de libertar um endemoniado, antes de abrir os olhos de um cego, antes de ressuscitar um morto, antes de realizar os feitos que João, de forma hiperbólica, diz que os feitos de Jesus não caberia em todos os livros do mundo. É claro que hoje a gente guarda todos os dados de uma cidade inteira, ou de um mundo inteiro, em um servidor, em um HD, né? A evolução, né? A gente tinha um disquete, depois isso foi para um pendrive, isso evoluiu para o SSD, agora é M1, M2. Então João, de forma hiperbólica, ele vai dizer, olha, os feitos de Jesus não caberia em todos os livros do mundo, daquela época não caberia. Mas o fato é que os feitos de Jesus foram muitos, e a gente precisaria de um bom espaço aí, um drive, para poder armazenar tudo aquilo que Jesus fez. Mas antes de realizar todos esses feitos, que não caberia nos livros da época, ele fez o seu primeiro milagre em um casamento. E isso fala que Deus está sempre disposto a interferir em um casamento. Essa é a prioridade de Deus. E que esse casamento não seja apenas regado à resistência. Normalmente o que sustenta os casamentos são a resistência. O casamento passa a viver só de crédito. Nunca tem saldo. E você começa então a estourar o cartão de crédito do casamento. E essa primeira aparição, ou primeira manifestação de glória de Jesus, é para nos mostrar que se Deus precisa de algo na terra que se pareça com o céu,
Esse algo se chama casamento, família, lar. Nenhum lugar no mundo é mais parecido com o céu do que a sua casa. Nenhum lugar do mundo é mais habitação para a glória e presença de Deus do que um lar, na sua construção bíblica, na sua forma bíblica de ser construído. Há uma discussão muito grande em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, e é um assunto que a maioria das pessoas fogem dele, e eu amo quando essa pergunta surge para mim, de verdade, porque para mim é uma coisa tão resolvida isso. Eu digo para mim no sentido da minha individualidade de fé. Eu fui perguntado e questionado: você tem preconceito? Eu digo: nenhum. Tenho não. Você faz da sua vida o que você quiser. Agora, se você perguntar se eu concordo, eu vou ser honesto e dizer que não, porque não corresponde à fé que tenho. Mas se você não é preconceituoso, então você faria o casamento de um casal do mesmo sexo? Eu digo não. E não pela defesa da moral da minha religião, por proteção a essas pessoas que vão entrar em algo onde elas vão se arrebentar. O casamento é anterior ao Estado, certo? Vou entrar aqui num assunto bem tranquilo, né? Sossegado, assunto leve. Não tem nenhuma polêmica envolvendo esse assunto. Mas olha, para pensar comigo. O casamento, ele antecede ao Estado. Ele é anterior ao Estado. O que rege o casamento são leis. Diga comigo, leis. O casamento ele é uma união que digamos assim, o que fundamenta, o que legitima essa união são leis estabelecidas pelo próprio Deus. Deixará o homem, pai e mãe, se unir à sua mulher, tornar-se-á uma só carne com ele, e a partir daí ele vai crescer, multiplicar, se desenvolver, e toda a continuidade da vida passa por essa relação. Diga comigo, leis. Então, vamos pensar em leis. Qual que é a minha preocupação com o indivíduo que é do mesmo sexo e vai entrar nisso que não tem nada a ver com o Estado? O Estado usou essa instituição como um parâmetro para reger a sociedade. Mas o casamento é anterior a tudo, a toda a construção estatal que a gente possa ver. Se uma pessoa sobe a um 20º andar de um prédio e ela pula do 20º andar de um prédio, o que vai acontecer com ela? Diga mais alto: morrer. Se a pessoa pegar o elevador, subir no 20º andar de um prédio e pular de lá de cima, ela vai morrer. Mas se uma pessoa subir no 20º andar de um prédio e aconteceu um acidente, ela escorregou e caiu do 20º andar de um prédio, o que vai acontecer com ela? Também. Por quê? Porque é lei. É uma lei de gravidade. Ou seja, a lei se aplica para quem pula e a lei se aplica para quem escorrega e cai. Sim ou não? Se o que rege o casamento são leis, não importa se você pula ou se você escorrega e cai, se você é hétero ou se você é homo, não importa. As leis vão te arrebentar se elas não forem cumpridas. Faz sentido para alguém? Então, o casamento é aquilo que mais se parece com o céu, porque Jesus, ele vem na figura de noivo. A igreja, que é esse lugar escolhido por Deus como ambiente celestial para a terra, ela tem uma figura de noivo. Nós somos aquela noiva ao qual o pai escolheu para o seu filho, como na dinâmica anterior. Então, o fato de Jesus fazer o primeiro milagre num casamento significa que Jesus está sempre disposto a interferir diretamente no casamento e mudar a realidade desse casamento que está vivendo de mera resistência, para devolver a alegria de viver, para devolver a alegria de estar junto, para devolver a alegria de ser aquilo que é a expressão do céu na terra. Então, a intervenção de Jesus nesse evento é uma prova direta de que Deus está extremamente disponível. E por isso que Deus, sabe,
tem um apreço tão grande por essa, sabe, por essa união entre homem e mulher. Depois que Deus institui o casamento no Éden, Ele diariamente os visitava. Ele está dando um recado. Eu não fiz isso como algo ao qual eu não faço parte. Deus estabelece essa união, essa junção. E sabe, o casamento é aquilo que faz Deus se diminuir. Eu sei que hoje não é culto de casais. Se você está aí, às vezes vivendo um momento diferente na sua vida, ou se você está solteiro, já a sua hora chega e toda essa informação vai fazer sentido no seu coração também. Eu vi gente com a mão levantada lá atrás dizendo: amém, minha hora vai chegar em nome de Jesus. Que é isso, varão? Glória a Deus aí. Sabe, Deus se diminuiu diante da solidão do homem. Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Deus mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome. Deus toma todas as nuvens na sua mão como todos os oceanos na sua mão como uma concha, e toma todas as nuvens como seu carro. Esse Deus grande, maravilhoso, sublime, visitava Adão todo dia. Todo dia. Como isso acontecia? Eu não sei. Como Deus visitava em forma corpórea, em forma física, eu não sei. Eu não sei traduzir, eu não sei explicar, eu não sei como dizer como isso era. Mas eu sei que Deus estava lá todo dia com Adão. Agora para pensar comigo. Adão tinha uma função muito específica: dar nome aos bichos, cultivar o jardim, enfim, entre tantas funções que Adão tinha que no final da tarde, sabe, ser renovado por aquela visita de Deus ao jardim. Mas um belo dia, esse homem, olha para mim se você pode, esse homem que era visitado por Deus, esse homem que tinha essa hora marcada com o Criador do universo todos os dias, esse homem, há um diagnóstico que Deus oferece a nós sobre ele, que é intrigante. Porque Deus estava com Adão todos os dias, mas esse mesmo Deus que estava com Adão todos os dias, um belo dia diz algo que intriga: não é bom que o homem esteja. Irmão, como alguém que tem Deus todo dia pode estar sozinho? Como alguém que é visitado por essa presença sublime e gloriosa pode estar nessa condição de solidão? Deus não é suficiente para suprir você? Deus não é suficiente para te suprir, para me suprir, para suprir o Léo? Deus escolhe se diminuir, se encolher, se esquivar e se isentar dessa responsabilidade de suprir o homem nas suas carências. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ou seja, o que fez Deus se encolher, diminuir, é essa intenção de que a vida passe por essa união chamada casamento. Quem pode dizer glória a Deus? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Hoje o que a gente mais tem são jovens com medo de casar. Irmão, quando eu era jovem, tudo que eu queria era casar. Eu estava desesperado. Vida de solteiro é vida de cachorro, irmão. Se você quiser viver certinho, não presta não. Eu queria casar mesmo. Eu orei em volta da piscina da MCM, meu pé rachou. Eu orava 2 horas todo dia: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E Deus ia me ver, mas dizia: Deus, o senhor está vindo, mas eu estou sozinho. Me deu uma auxiliadora idônea. Esse é o lugar que Deus escolheu para que a vida passe, para que a vida aconteça. Por isso, o que foi desconfigurado do processo do Gênesis foi o casamento. Mas o primeiro milagre de Jesus na reconfiguração da terra também é no casamento. Você pode perceber como isso é bonito, como isso é lindo. Aonde a gente se perde? Na relação. Complicado. Essa tal dessa Eva.
Mas agora Jesus está convidado para um casamento. A cerimônia do judeu é bem diferente das nossas. Não havia uma cerimônia como a nossa. Eram votos feitos diante das testemunhas e se iniciava a festa, que geralmente durava 7 dias. Uma festa de casamento que durava 7 dias. Eu fico imaginando, irmão, você dá comida para crente 7 dias. O caba tinha que ter muito dinheiro, irmão, para fazer uma festa de casamento. Naquela época, se eu fosse jovem, aí eu ia ter medo de casar. Rapaz, 7 dias a festa. Imagina dar comida para crente esse tempo todo. A gente não sabe quando foi que o vinho acabou. Estamos juntos aqui, amém? Será que o vinho acabou no primeiro dia? Será que o vinho acabou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia? A gente não sabe, mas o vinho acabou. O que é vinho? Qual é essa representação? O que isso significa para a gente? E já a gente, para ajudar os meus amigos solteiros, a gente tira isso aqui um pouco só da realidade do casamento e a gente leva para uma aplicação também para a sua vida, onde a alegria de Jesus também está disponível para você. Amém, meu amigo solteiro? Quem é solteiro? Assim, levanta a mão assim. Bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto. Fica com a mão levantada. Agora dá uma girada no pescoço assim, ó. Brincadeira. É bom fazer isso na igreja dos outros. Salmo de número 104, versículo 15, vai nos entregar algo e aquilo que a Bíblia propõe acerca do vinho. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Ou seja, diga comigo, alegria. A história é que o vinho havia acabado e que a alegria tinha chegado ao fim. E já isso vai fazer sentido para a sua vida como um todo, não só para aqueles que são casados. Naturalmente eu falo a você, naturalmente a gente percebe a tentativa das ideologias em corromper algo que é extremamente sagrado, que é extremamente, digamos assim, plugado, conectado com as intenções de Deus para a terra, é extraído da fé cristã, é extraído de uma fé que emana da Bíblia, e a gente tem então a deturpação dessa união, que é aquilo que faz Deus se encolher, que é aquilo que faz Deus diminuir. Então a gente tem tantos ataques e tantas pressões em relação a isso, e aí por isso eu não os caso, por isso eu não faço isso não para defender a minha moral como pastor evangélico, mas para defender o indivíduo que quer pule do 20º andar, ou quer escorregue do 20º andar, ele vai morrer, porque as leis não serão atendidas e devidamente cumpridas. Mas, tentando trazer isso aqui para uma reflexão mais ampla, a gente percebe que nessa configuração de vida aqui dessas pessoas, todas as pessoas que estavam ali estavam inseridas na mesma realidade, no mesmo contexto, e o vinho acaba. A Bíblia traz várias referências, eu quero ganhar tempo, nos mostrando e nos oferecendo o vinho como um símbolo de alegria, não por conta da embriaguez, mas por conta do processo. O vinho era um processo, o plantio era um processo, o desejo de que aquelas uvas dessem certo, o desejo de que tudo ali acontecesse, o processo para armazenar, para amassar as uvas, era todo um processo que envolvia o vinho. E em todo aquele processo, depois que você vive aquele processo e você tem o vinho, certamente aquilo alegrava o coração. Por quê? Porque todo aquele processo foi vencido. E nesse contexto aqui, não há mais alegria alguma nesse casamento. A história é que o vinho acaba, e a única coisa que sustenta essa relação, ou a única coisa que sustenta esse ambiente, é a resistência. Chega uma hora que as alegrias se vão, a rotina vai nos amassando, a vida vai nos engolindo,
A dureza do mundo vai, sabe, trazendo tanto peso para a gente, e parece que a única coisa que a gente tem para beber é água. Parece que a única coisa que está nos mantendo de pé, sabe, essa dura rotina e essa resistência que a gente ainda tem um pouquinho no tanque. A alegria foi embora. Sabe, eu me atrevo a dizer que para um lar, para uma casa, o riso é muito mais termômetro para a comunhão do que o choro. A alegria é muito mais indício de comunhão do que choro. Porque chorar junto é fácil. Quando as coisas dão errado, inevitavelmente todo mundo tem que chorar. Chorar junto é fácil. Difícil é achar pessoas que conseguem sorrir com você, se alegrar com as suas alegrias. Se você disser para algum inimigo seu, em nome de Jesus, só um exemplo aqui, só uma metáfora aqui. Se eu disser para qualquer pessoa que tem o câncer, até as pessoas que têm uma incompatibilidade comigo vão se compadecer. Se alguma coisa trágica acontecer na minha vida, até as pessoas que não têm nenhum apreço por mim, essas pessoas, cristãs ou não, ateias, ou seja lá, qual for a confissão de fé dela, essa pessoa vai se compadecer. Chorar junto é meio que fácil, diante das limitações internas que todo ser humano tem para se alegrar com o outro. A alegria é termômetro de comunhão. Se você disser para alguém que está vivendo uma situação difícil, muita gente vai se compadecer de você. Agora, se as pessoas perguntarem como é que você está, você vai dizer: rapaz, eu estou bem demais. Mas como assim? Tem que ver isso aí. Não, estou bem. Nunca ganhei tanto dinheiro. Nunca ganhei tanto dinheiro. Estou viajando, estou fazendo tudo que eu amo, estou amando, sendo amado. Aí você olha para ela na hora assim. Se o rosto dela mudar, essa pessoa não te ama, não é sua amiga, ela está competindo com você. Sai fora. Vou falar de novo, tá? Jesus falou para que quando a pessoa bater no nosso rosto, a gente tem que virar o outro lado. Quando a pessoa obrigar a gente a andar uma milha, a gente tem que andar duas. Mas não diz que você tem que entregar o corpo para ser torturado por alguém. Não diz que você tem que andar a vida inteira com essa pessoa. Ser humilde, que é o que remete a uma reação de humildade, não é o mesmo que ser idiota. Você não precisa se entregar a uma relação extremamente tóxica. Você não precisa se entregar ou conviver com pessoas que estão competindo com você, ou que são incapazes de se alegrar com as suas alegrias. Não seja idiota, sai de perto dessa pessoa. Não ofereça um lugar especial para essa pessoa na sua vida. Então, num lar, quando esse lar está saudável, tudo é piada. Tudo é piada. A gente faz piada um do outro. A Josi ontem, parecendo um trombadinha no aeroporto com a minha blusa. Irmão, eu visto GG, se não brincar é mais. A Josi é só um pouquinho assim. E a gente faz piada, e a gente zoa, e a gente brinca. Mas quando está ruim, uma toalha em cima da cama, ai irmão, a casa vira um inferno. Vira ou não vira? Posso aprofundar mais? Posso? Posso ou não? Os caras já fizeram uma cara de sem vergonha. Teve uns caras que já fizeram uma cara lambida de sem vergonha. Não tem. Não acontece as coisas na casa quando não tem alegria. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Fazer sexo antes do casamento é pecado. Mas casar e não fazer sexo é o inferno. Por quê? Porque não tem alegria. O casamento vive de resistência. Você passa a não responder mais à pessoa, você responde à rotina. É habitual você levar as crianças da escola, levar o pão, fazer qualquer coisa. Só tem água. O vinho acabou. A alegria acabou. A rotina está te engolindo. Agora, faz sentido para alguém isso aqui? Amém? Agora o interessante é que nesse casamento, ou nessa vida, cuja tônica da vida era a resistência, Jesus não foi chamado às pressas, ele foi convidado. O interessante
é que Jesus estava presente, ele foi convidado. Sempre que Jesus for convidado para um casamento, sempre que Jesus for convidado para a vida de alguém, sempre que Jesus for extremamente bem recebido em algum lugar, saiba de uma coisa, ele vai. Se Jesus for convidado para o seu casamento, ele vai no seu casamento. Ele vai. E ele foi porque você o convidou. Jesus não foi chamado apenas quando o vinho acabou. Ninguém ligou desesperadamente para Jesus. Ele estava lá. Sabe, antes que o vinho do seu casamento acabe, ou antes que a alegria da sua vida acabe, o primeiro conselho que eu dou para você em tudo isso que a gente está conversando, que é muito simples, é que você convide Jesus. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. É que você convide Jesus. Jesus seja o primeiro convidado do seu casamento. Que Jesus seja o primeiro convidado do seu namoro. Que Jesus seja o primeiro convidado do seu noivado. Que Jesus seja o primeiro convidado da sua vida de solteiro. Porque quando você perceber que a única coisa que está regendo a sua vida é resistência, que você está vivendo só de crédito, e a alegria acabou, você não gosta mais de nada que você está fazendo, Jesus pode realizar uma obra incrível na sua biografia e mudar completamente o rumo da sua vida. O primeiro passo que acontece, o processo do milagre. Milagres acontecem quando nós nos dispomos a obedecer. Maria diz: faz tudo o que ele disser. E ali eles pegam seis talhas. 6 talhas eram pedras furadas para caber muita água. Elas cabiam uma quantidade de cerca de 80 a 100 litros. E eram 6. Sabe, é interessante que o número 6 remete ao homem, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 1, 27. O homem é feito no 6º dia. Em Apocalipse 3, fala que essa junção de 3, 6, de 666, diz que é número de homem, não do diabo. Embora o anticristo vai utilizá-lo, embora o anticristo vai utilizar esse número 6 numa sequência de 6, 6, 6, o número 6 é número de homem. Diga comigo, o número 6 é número de homem. E eu anotei aqui, por que o diabo então se utiliza do número do homem? 6, 6, 6. Porque talvez a gente, sem Deus, seja uma grande inspiração para o diabo. Deixa eu repetir isso para você. É isso mesmo que você ouviu. Talvez o ser humano que não convida Jesus e que está completamente desconectado de Jesus, ele é uma grande inspiração para o diabo. E eu, enquanto escrevi isso aqui, me lembrei de uma série chamada The Walking Dead. Quem já viu isso? E é interessante o The Walking Dead, porque chega uma hora, embora eu não sou um fã, mas eu conheço a história. Chega uma hora que o The Walking Dead, o menor problema são os zumbis. O problema são aqueles que sobrevivem e que fogem dos zumbis. Porque para fugir de um mal, eles querem matar um ao outro. E eu já disse isso aqui, torno a dizer. Se o diabo fosse extinto, nós ainda seríamos o nosso próprio diabo. Então, Deus escolhe esse ambiente chamado vida humana. Jesus escolhe 6. Ele diz: olha, encha essas 6 talhas. Voltando às talhas, eram 6 e eram em pedra, semelhante ao nosso coração, amém? E cabiam 2 ou 3 metretas. E era incerto a quantidade de água que cabia em cada uma delas, de 80 a 120 litros. Porque dependia, para que a talha coubesse muita água, dependia o quanto se cavava as pedras. Precisava ser, sabe, um trabalho árduo. Quanto mais aquela pedra era trabalhada, mais água cabia dentro dela. E eu queria dizer para você, se você se permitir ser trabalhado no seu coração, quanto mais o seu coração se aprofundar, quanto mais Jesus conseguir ter acesso ao seu coração, mais de Deus vai caber no seu coração, e mais alegria você vai conseguir oferecer quando esse milagre se concretizar.
O que é matéria-prima de milagre, pastor? É água. O que é matéria-prima para um milagre é o que você tem agora. Pastor, Jesus pode fazer um milagre na minha vida, sim, com o que você tem. Pastor, mas o que eu tenho na minha vida é só uma rotina pesada, é só angústia, é só resistência. Isso que você tem, a água que você está bebendo e que está te mantendo vivo, isso aí é matéria-prima para um milagre. Jesus usa isso. Ele não precisa de outra coisa. A responsabilidade de apresentar a matéria-prima do milagre é sua. O que você tem? Quando o mestre Sala pega aquele vinho, ele fala para o marido: o que é isso, varão? O que é isso, varão? Como é que você oferece um vinho bom no início da festa e você guarda um vinho melhor ainda para o final da festa? Todo mundo aplica uma medida econômica. Primeiro serve um vinho bom e depois um razoável. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar na sua vida. E eu quero que você abra o seu coração. Até aqui você viveu algo bom no seu casamento. Até aqui você viveu algo bom na sua vida. Até aqui você viveu algo bom no seu contexto familiar. Até agora você viveu algo bom em sua relação com Deus. Eu posso te afirmar que tem algo melhor de Deus vindo sobre a sua vida. Mas Jesus não pode ser convidado às pressas para a sua vida. Ele não pode ser um convidado assim, sabe, que vai socorrer você quando o vinho acaba. Não, chama Jesus agora. Chama Jesus agora. Convida Ele agora para tudo. Convida para a sua festa. Convida para a sua empresa. Convida para o seu casamento. Convida para, sabe, para aquilo que você está vivendo emocionalmente hoje. Deus não vai economizar para te trazer de volta ao centro da sua vontade e a esse contexto, a esse reino que é regido pela alegria no Espírito Santo. Sabe, irmãos que estão aqui, é um tempo tão difícil, onde depressão parece que pega no vento. Parece que a gente tem que usar uma máscara para se prevenir de depressão. Parece que a gente compra no mercado ansiedade. Parece que tudo que a gente coloca no carrinho tem ansiedade inserida. Eu estava hoje olhando o Instagram e quantas pessoas ensinando a respirar para se livrar da ansiedade, ensinando a dormir. Por quê? Porque nós, sabe, onde foi que a gente se meteu? Eu fiz os meus exames agora e está faltando vitamina D. E se todo mundo fizer aqui, vai faltar vitamina D para todo mundo. É interessante, a gente vendeu o sol. A gente trocou o sol por edifícios. E agora a gente compra o sol em comprimido. A gente toma injeção de sol porque nos falta sol. É impossível nesse mundo doido a gente não sobreviver baseado em uma resistência, porque a gente sempre quer ter mais. A gente é forjado e impulsionado a querer algo melhor do que aquilo que a gente tem. A gente dificilmente consegue, sabe, se você não tiver uma saúde emocional, você não consegue se contentar com a sua vida, porque tem sempre a vida de alguém para você comparar a sua. E aí o ser humano entra no seu pior estágio, na sua pior condição, quando a sua tristeza tem origem na alegria do outro. Você está triste porque o outro está alegre. Você está triste porque o outro está feliz. Você está triste porque o outro está obtendo um resultado maior do que o seu. Você está triste porque o outro está conseguindo frequentar lugares que você gostaria de frequentar. E aí você perde e deixa de celebrar aquilo que está acontecendo na sua vida agora. Você acordou hoje de manhã, você tinha café para beber, você tinha uma roupa para usar, você tinha uma casa, você tinha quem abraçar. E você para de olhar para essas coisas. A alegria vai embora. Parece que a única coisa que você está bebendo é água.
Jesus está interessado em devolver alegria a você. Irmão, eu sou alegre todo dia. Eu não sou feliz. Deus não tem compromisso com a minha felicidade, não. Porque felicidade é relativa ao lugar que se está. Tem gente que é feliz se for para Nova York. O outro é feliz se conseguir levantar da cama. Tem gente que é feliz se comer filé mignon todo dia. O outro é feliz se conseguir defender as suas 2 refeições por dia. Deus não tem compromisso com as nossas circunstâncias. Deus tem compromisso com a nossa fé. E a nossa fé, o ativo da nossa fé é a alegria. E se você tem fé, você consegue ser alegre e transcender os momentos, sabe, de que você não está feliz. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, ainda que dê tudo errado, não estou feliz. Todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. O que a gente precisa para transcender a esse tempo de cansaço e de resistência apenas, onde os nossos casamentos, eles entram, sabe, numa rotina, onde parece que tudo é igual, e a gente começa a acolher a hostilidade, a dureza, parece que o dinheiro nunca dá, o tempo nunca dá. Você que, enfim, que está vivendo também, talvez você não está ainda casado junto com alguém, mas a rotina também te amassa, a vida dura para você também. Convida Jesus. Jesus não vai precisar de muita coisa para transformar a sua realidade. Ele pega essa água que você está bebendo, mas para isso você vai ter que seguir a orientação dele. Façam tudo o que ele disser. Você está disposto a convidar Jesus? E a partir, sabe, do reconhecimento de que Jesus está na sua vida, você está disposto a fazer tudo o que ele te disser? Eu oro em nome de Jesus nessa noite, para que venha no seu coração uma disposição de fazer tudo o que ele te disser. Por quê? Porque existe um processo para esse milagre da alegria repousar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Existe um processo. Você vai precisar ser extremamente obediente a esse processo. A arca na casa de Obed-edom, sabe? Deixa eu ler uma outra coisa aqui. Os discípulos creram nele quando esse milagre aconteceu. Saiba que o milagre que Deus faz na sua vida não diz respeito só a você. Olha para mim agora, presta atenção nisso. O milagre que Deus faz na sua vida não diz respeito só a você. O milagre que Deus faz na sua vida é uma vitrine. Deus quer usar a sua casa e o seu lar como uma vitrine para o mundo, como uma vitrine para as outras pessoas, como um modelo de glória, de graça, de visitação de Jesus. A arca na casa de Obed-edom. Davi estava levando a arca e estava tudo certo. Davi amava a Deus com toda a sua força. E ele reúne muita gente, ele decide gastar muito dinheiro, e ele faz ali uma festa, uma marcha para Jesus. Não pode falar isso. É, né? E ele faz ali uma festa. E naquele caminho com a arca ali, os bois tropeçaram. Uzá toca na arca, morre. Davi para tudo com a pergunta: como trarei a minha arca de Deus? E recai sobre ele uma tristeza. E aí a arca de Deus vai para a casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom era um sinal para Davi, era uma vitrine. Porque antes de você levar a arca para qualquer lugar, a arca precisa repousar em um lar, a arca precisa repousar em um ambiente familiar, a arca precisa ir para dentro da sua casa. Depois que você levar a arca para dentro da sua casa, aí você leva ela para todos os lugares que você quiser levar. Aquilo era uma vitrine.
Davi nem entendeu, porque o homem que levou a arca para Jerusalém não conseguiu levar a arca para dentro da sua própria casa. E essa é outra pregação. A intervenção que Deus fará na sua vida, e Deus vai fazer uma intervenção na sua vida em nome de Jesus. Deus vai se meter na sua vida. Em briga de marido e mulher não mete colher, Deus mete. Deus vai meter a colher, sabe, no seu casamento. Deus vai meter a colher na sua relação com seus filhos. Deus vai meter a colher na sua vida. E essa intervenção que Deus faz na sua vida é para transformar a sua vida, não só a sua vida, mas transformar a sua vida numa vitrine, numa possibilidade, numa expressão de bondade, numa expressão de misericórdia. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora, sabe o que é interessante nesse contexto todo? É que as únicas pessoas que sabiam de onde aquele vinho estava vindo, olha para mim, foram as pessoas que se submeteram a todo aquele processo do milagre. A maioria das pessoas, elas vão desfrutar de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Elas vão beber daquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, elas vão desfrutar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas elas não fazem a menor ideia de onde aquele vinho vem. Um mestre-sala, especialista em vinho, conhecedor de todas as uvas, conhecedor de todo o processo, conhecedor de todas as vinícolas, não fazia a menor ideia, não sabia classificar aquele vinho, não sabia de onde aquilo estava vindo. Mas quem sabia? Os servos que carregaram aquelas pedras nos ombros, os servos que encheram aquelas talhas de água. Se você fizer tudo o que Jesus te mandar fazer, você vai viver um milagre. Não só um milagre, você vai saber quem está fazendo esse milagre, de onde esse milagre está vindo. Você vai saber de quem é a glória, de quem é a honra, de quem é o louvor. No processo, o que você precisa é urgentemente convidar Jesus. Nem sempre a sua rotina religiosa é um convite a Jesus. É importante estar aqui hoje, você que congrega aqui, ou você que congrega em outro lugar. É importante estar lá, participar de uma comunidade, ir num culto. Mas convidar Jesus vai além disso. Sabe, hoje Deus falou algo comigo, e no próximo domingo a gente vai certamente trazer algo aqui nesse sentido. Nós temos 3 meses para terminar esse ano, e a minha oração é para que a gente entre agora, a partir de agora, onde a gente consiga nas nossas famílias termos cultos familiares, onde os pais aqui vão ser os pastores das suas casas, os pastores dos seus filhos, os pastores das suas esposas, em nome de Jesus. Onde a gente vai conseguir produzir pedagogia, sabe, para a nossa vida, para os nossos filhos, onde a gente de fato vai convidar Jesus para o ambiente da nossa casa. As nossas casas não vão viver só tomando água, Breno, só resistindo, fingindo que nada aconteceu, varrendo a sujeira para baixo do tapete, e uma indisposição de resolver assuntos, porque parece que quando a gente vai resolver, as coisas crescem e ficam ainda piores. Eu não sei como é que está lá na sua casa, não sei como é que estão as suas emoções, não sei como é que está o seu coração, mas uma coisa eu sei: Jesus pode transformar essa água, que é só um elemento para a sua sobrevivência. Jesus pode transformar essa água em um vinho que vai te fazer viver, e viver abundantemente, viver com alegria, porque Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Vida, eu tenho muita vida, eu tenho vida para viver e vida para dividir com os outros. Vida em abundância. Eu oro para que você se sinta vivo, mesmo caminhando em uma estrada de morte.
mesmo morrendo para os seus prazeres, mesmo morrendo e dizendo não para as coisas que você precisa dizer. Quanto mais você diz não, quanto mais você renuncia coisas que não correspondem, não contribuem com o seu processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais você viver cruz, mais vivo você vai se sentir, mais perto desse vinho que vai surpreender as pessoas e que vai transformar o seu sofrimento em remédio para muita gente, vai transformar o seu desespero em uma vitrine para o mundo. Sabe, Jesus quer começar no seu casamento. Jesus não vai operar nos seus negócios, não vai operar em outros lugares. Os milagres de Jesus não começou, sabe, multiplicando pães, começou ajustando uma relação matrimonial, começou ajustando o vinho. Deixa Deus ajustar a sua casa, deixa Deus configurar a sua família, deixa Deus ser convidado para o ambiente do seu lar. Deixa Deus ter acesso à sua vida. Deixa Deus ter acesso a isso. Agora, quem não participou do serviço, não sabia a origem daquele vinho. De onde esse vinho vem? Onde eu compro esse vinho? Como a conhecida parábola das 10 virgens. Naquele dia muitas pessoas vão sair querendo comprar azeite. Em uma das minhas músicas, que eu até canto com o Rodolfo, eu digo: 5 nécias vão gritar socorro, a lâmpada apagou, a luz de dentro não se acende com o azeite que você comprou. Esse vinho não se compra. O vinho que você comprou acabou, só tem água agora. Mas se você chamar Jesus, e se você fizer tudo o que Ele disser para você fazer, a água dá. Se você viver o processo que Ele vai te apontar, enche as talhas. Enche as talhas. Leva para o mestre-sala. E ele vai olhar para você e vai dizer: que é isso, varão? Você estava derrubado e agora Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu não sei quanto tempo você vive o Evangelho, quanto tempo você está na fé. Eu não sei quanto tempo você já serve a Jesus. Mas eu posso te afirmar que em todo esse tempo que você serve a Jesus, Jesus tem um vinho novo para derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa agora. E esse vinho é significativamente melhor. Existe uma experiência nova para você. Até a fé da gente, às vezes a gente vive fé por resistência. Às vezes a gente vive fé por resistência. A gente já não tem mais alegria de servir, alegria de ir ao culto, alegria de estar com os irmãos, alegria da comunhão. A gente desacreditou de todas essas coisas. Deixa Jesus transformar todas as áreas de sobrevivência da sua vida em uma vitrine de alegria para o mundo todo. Sabe? Jesus está aqui nesse lugar. E Ele quer ir com você para sua casa. Feche seus olhos. E eu oro para que você comece a convidar Jesus agora. Convida Jesus, fala: Jesus, vem no meu casamento, Jesus. Quero ouvir